A igreja ganha de uma só vez 35 novos santos. O Brasil é o principal contemplado com 30 canonizados. No Rio Grande do Norte foram mártires por causa da fé. Domingo, 22 de outubro de 2017. O repórter Canção Nova está no ar. Diante de centenas de brasileiros, de uma multidão de fiéis, o Papa Francisco declarou a santidade de André, Ambrósio, Mateus e seus 27 companheiros, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Beatus Andream de Soberal, Ambrosium Franciscum Ferro, Mateum Moreira e Viginti Septem Socius. Escritos no Livro dos Santos, dão ao povo brasileiro um modelo de fidelidade e amor a Deus e a Jesus Eucarístico. Os mártires nos representam a sociedade brasileira, porque não se trata apenas de religiosos. São 2 sacerdotes, mais 27 leigos. Então eram famílias inteiras, jovens, crianças, adultos. E isso é muito importante. Gente do povo que iam à missa dominical, viviam a sua fé com muita confiança e convicção. Na homilia, o Papa Francisco citou os novos santos mártires como modelos de amor. Explicou que não basta responder ao convite dizendo sim, mas é preciso vestir o hábito do amor vivido cada dia. Porque não se pode dizer Senhor, Senhor, sem viver e praticar a vontade de Deus. Porque não se può dire Signore, Signore, senza vivere e mettere in pratica la volontà di Dio. Os santos canonizados hoje, sobretudo os numerosos mártires, indicam-nos esta estrada. Eles não disseram sim ao amor com palavras e por um certo tempo, mas com a vida e até o fim. O seu hábito diário foi o amor de Jesus. Il loro hábito quotidiano è stato l'amore di Gesù. Os 30 protomártires tiveram a santidade reconhecida depois de um longo processo. Os martírios aconteceram em 1645, um no mês de julho e outro em outubro. Além de testemunharem a fidelidade à fé católica, eles demonstraram um grande amor a Jesus Eucarístico. Não foi apenas um martírio, foram 2 fatos distintos, mas todos 2 relacionados com a Eucaristia. No dia 16 de julho era uma missa, naquela hora em que foi elevado o cálice. Então aí eles veem a capela ser invadida, as portas serem fechadas, e aí nessa hora acontece um momento sublime do sangue deles se misturar com o sangue de Cristo, né, que tinha acabado de ser consagrado. E a de Uruaçu, que não é numa missa, mas no momento em que Mateus Moreira tem o coração arrancado pelas costas, ele professa louvado seja o Santíssimo Sacramento. E a gente descobre mais um ensinamento para nós. É a Eucaristia que vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades da vida. Os mártires foram beatificados aqui na Praça de São Pedro por João Paulo II no ano 2000, durante o Grande Jubileu. Também aqui na praça foram declarados santos 17 anos depois pelo Papa Francisco. Dos 30 mártires, 28 eram brasileiros e 2 missionários em nosso país. Para representar os mártires foram escolhidos os padres André e Ambrósio e o leigo Mateus Moreira. Também nisto um grande sinal para a Igreja brasileira, já que representam bem o nosso povo. Eu acredito que neste martírio estão presentes todas as categorias de fiéis que a Igreja tem, né? Nós temos os 2 padres, que representam a comunidade sacerdotal, temos jovens, aí a juventude precisando de um ideal, temos 8 jovens amigos, eles eram companheiros de caminhada, temos famílias, né? O marido, a esposa, os filhos que se dão ali, temos leigos devotos da Eucaristia, temos crianças que foram também martirizadas. Então isso nos leva a ver o quê? Que a igreja ela tem um espaço para todo mundo, que ela não é uma igreja feita apenas para padres ou por padres, mas que os leigos têm uma preponderância fundamental também nesta caminhada, nesta construção da igreja. Para participar deste momento, há aproximadamente 1000 brasileiros, principalmente do Rio Grande do Norte. Gente que cresceu aprendendo a respeitar a fidelidade dos mártires e que agora vê lá no alto da Basílica a foto deles, representando o povo brasileiro. Toda essa caravana aí animada do Natal Rio Grande do Norte, e nós estamos nessa festa. Hoje é um dia histórico, né? Marcamos época, nós estamos no lugar certo. Nossos tataranetos, bisnetos vão dizer assim, meu avô, meu bisavô estiveram na canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, então isso não tem preço, né? Saímos do hotel de 5h30 da manhã, mas estamos com essa alegria toda.
Viva os mártires de Cunhaú-Uruaçu! E no grupo, assim como entre os mártires, a presença de padres, famílias, jovens. O povo que dia a dia busca também seguir os ensinamentos deixados pelos protomártires. O padre André de Soveral foi pároco lá em Cunhaú, eu fui pároco em Cunhaú. E o padre Ambrósio Francisco Ferro foi o segundo vigário da matriz, a antiga Catedral de Natal, no qual hoje eu sou pároco. Então é uma alegria muito grande estar agora na paróquia destes santos. É uma bênção estar aqui hoje e poder vivenciar essa canonização. Nós rezamos por tantos santos no mundo, temos devoção por vários santos e hoje temos o nosso santo brasileiro, norte-rio-grandense, 27 leigos e os padres. Então, assim, é uma emoção muito grande estar aqui hoje, é indescritível. Martins da fé, filhos do Rio Grande, homens e mulheres, jovens e meninos, pelo bom pastor, deram o seu sangue, nossa igreja em festa canta os seus hinos. Viva os mártires! O Brasil e o mundo precisam de exemplos de fé e santidade como esses que acabamos de assistir. E que a coragem e a fé sejam sempre companheiras de nossa caminhada como os cristãos católicos que somos. E o repórter Canção Nova segue em frente com muito mais para você. No programa de hoje, você vai conferir também como foi a visita do reitor mor dos salesianos à comunidade Canção Nova. Dom Henrique explica o verdadeiro conceito de arte. E tem catequese do Papa Francisco desta semana. E na Semana Mundial da Alimentação, as alternativas para diminuir a fome no Brasil e no mundo. Vamos falar também das alterações da Lei Maria da Penha. Os primeiros dias de adaptação de mais um horário de verão. E a linda história de devoção de um garoto de 4 anos. A Canção Nova recebeu uma visita muito especial. O reitor mor da congregação religiosa dos salesianos e o sucessor de São João Bosco veio conhecer a sede da comunidade Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Padre Ángel Fernandes viveu momentos especiais como os que você acompanha agora na reportagem de Danúbia Glaze e Messias Junqueira. A acolhida das crianças e jovens mostra o carinho e a alegria pela visita do padre Ángel ao Instituto Canção Nova. As placas nas mãos e músicas foi um chamativo para que o reitor mor dos salesianos se misturasse ali no meio das crianças. Atitude inesperada que agradou a todos. Me encontro muito feliz aqui. Encontro-me muito feliz, sinto realmente em casa, como família salesiana. Estou fazendo uma visita a uma inspetoria de São Paulo e esta é uma oportunidade muito boa e faz tempo que eu queria compartilhar esta tarde com a Canção Nova. Esta tarde com Canção Nova. Além das crianças, o reitor mor teve uma acolhida para lá de especial. O fundador da comunidade Canção Nova abre as portas da sua casa para uma visita ilustre do reitor mor dos salesianos, que é o 10º sucessor de Dom Bosco, santo conhecido pelo seu trabalho com a juventude. Realmente portas abertas para aquele que é Dom Bosco, para a família salesiana. E como pela graça de Deus nós somos família salesiana, nós abrimos os braços e o recebemos com todo gosto. Monsenhor Jonas é salesiano e difunde os ensinamentos de Dom Bosco e fala com carinho do santo. Dom Bosco foi um santo que dedicou-se totalmente à juventude. Ele veio de uma família muito pobre, mas chegando em Turim, que era uma cidade grande, ele viu a situação terrível daquela juventude, como nós encontramos hoje. E então ele dedicou-se integralmente àquela juventude. A visita do reitor mor terminou com chave de ouro, com a celebração da Santa Missa no Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui no Brasil, o mês de outubro é todo dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Mas essa devoção já chegou em outros países. Isso mesmo, Núbia. Na Itália, descobrimos brasileiros que contam à repórter Lísia Costa e o cinegrafista Paulo Pereira como essa devoção chegou lá. E emoção para acolher a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Aqui, reunidos para a missa, o clima é de casa. São brasileiros que estão aqui estudando, a trabalho ou como missionários.
Gente que acolhe a nova cultura, mas não perde as raízes. E se alegra de ter um lugar para celebrar a fé. Não é fácil ser estrangeiro e poder rezar na própria língua, poder encontrar pessoas, falar sobre a nossa vida. Eles vão levar hoje para casa a imagem peregrina e com ela pedir e agradecer as graças de Deus. É uma forma de a gente estar unido com a família e com todo o povo. Nosso festejado os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E quando o assunto é visita da imagem de Nossa Senhora, recordações deste ano não faltam. Neste livro, fotos e testemunhos de quem recebeu a imagem peregrina. Acompanhamos alguns destes momentos, como a chegada da imagem na casa dessas freiras, as irmãs claretianas. É um momento de muita alegria porque também o nosso centro missionário esse ano está completando 25 anos que nós estamos ajudando crianças, adultos e jovens do mundo inteiro. Então receber essa Nossa Senhora justo nesse ano, nesse momento, nesse mês, que é o mês da nossa comemoração, é uma grande alegria para nós. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida saiu do Colégio Pio Brasileiro e já visitou mais de 90 congregações com presença de algum brasileiro. Devoção que gera comunhão de carismas, convívio, fraternidade e boas recordações do Brasil. É sempre bom relembrar, digamos assim, um pouco a nossa cultura, partilhar também os desafios que a própria missão nos traz, mas também contemplar também no outro a alegria de servir, a alegria de sermos missionários e a alegria de sermos marianos e devotos de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Emoção também para estrangeiros. Na visita a essa escola católica infantil, as crianças a esperavam com flores, bandeiras, carinho e devoção em pequenos e sinceros gestos. A Mãe Aparecida ensina que somos todos irmãos. As crianças, quando ficaram sabendo que a imagem de Nossa Senhora, vinda do Brasil, estaria na escola, já ficaram animadas e quiseram recebê-la com flores. É um momento também de cultivar a devoção mariana no coração delas. A imagem peregrina chegou a essa escola graças a uma freira. Resposta à oração por uma educação das crianças também no caminho da fé. Porque nós nos preocupamos muito com as crianças e essa semana foi uma semana intensa de oração pelas crianças. Porque a gente vê tantas ideologias que contaminam a mente da criança, lá fere demais a criança. E para mim foi uma resposta de Deus, né? Que Ele está escutando as nossas orações. Durante todo o ano, Andrela tem ajudado nessa missão de levar a imagem peregrina onde os brasileiros estão. Quando eu cheguei, que eu vi as crianças lado a lado, né, esperando a imagem, foi muito bonito ver as crianças já com esta devoção, pequenos, rezando a Ave Maria, esperando a imagem, coloca esperança no coração da gente, né? Festa para os brasileiros e para quem recebe a imagem. Onde estivermos, nossa Mãe estará sempre ao nosso lado. Nossa Senhora Aparecida. Agora vamos conhecer a história de uma missionária brasileira que viveu uma forte experiência com a Mãe de Jesus. Nossos correspondentes em Roma contam como Nossa Senhora ajudou a irmã Marinei Alves a enfrentar momentos difíceis de sua missão na China. Do nosso jeito brasileiro, carinhoso, atento, fervoroso. Eles deixaram o Brasil, mas o Brasil permanece com eles. Junto com a bagagem, trouxeram também muito amor à Senhora Aparecida. E hoje nós viemos visitar uma congregação mariana, porque aqui, é claro, nós vamos encontrar boas experiências, bons testemunhos de pessoas com Nossa Senhora. Esta religiosa brasileira está longe de casa há mais de 30 anos. Viveu boa parte de sua missão na China, agora está morando em Roma e faz parte do Conselho Geral da Congregação. Como é viver essa celebração aqui em Roma? Pensamos que também aqui a gente deveria celebrar esse grande evento para a Igreja do Brasil e também para o mundo inteiro. Foi a minha mãe que me ensinou a rezar a Ave Maria. Nós rezávamos o terço todos os dias,
não? Então, eu achei assim que Nossa Senhora esteve muito presente e aprendi mesmo da minha mãe. A presença de Nossa Senhora ajudou muito em desafios que enfrentou com a missão na China. No dia 22 de agosto, eles também celebram a consagração da China a Nossa Senhora. Nós tínhamos confiado a Nossa Senhora a nossa viagem, tínhamos um certo receio de ir e de ter algum problema, mas confiamos em Nossa Senhora. Mas quem disse que a devoção é só para brasileiros? Esta irmã é italiana, mas morou 20 anos no Brasil, no interior do Amazonas. Sentiu como é a religiosidade dos brasileiros e conheceu o Santuário de Aparecida, uma casa acolhedora. Tem um carinho, tem uma paz muito grande, então isso me tocou muito. Quando era possível, eu ia lá para poder rezar, para poder participar da missa. Um milagre recebido por intercessão de Aparecida só fortaleceu essa relação de amor. E eu fui para casa e descobri que minha mãe estava muito doente. Mas eu tinha que voltar, eu fiquei lá um tempo, mas tinha que voltar no Brasil porque eu tinha compromissos da congregação e eu tinha trazido uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para minha mãe, então eu entreguei a minha mãe, Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, ela vai cuidar de ti porque eu não posso ficar. Então, depois ela ficou boa e recuperou a saúde. E eu acredito que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida foi muito grande. Há 30 anos, trabalhando na Itália, a Germânia cultiva o carinho à padroeira do Brasil. De todo ano andava em Aparecida. E era uma emoção, sempre foi uma emoção muito grande. E depois eu vim para Roma, eu ainda pensei assim, pai, não vou poder mais ir na Nossa Senhora Aparecida. Mas pela Nossa Senhora Aparecida veio para nós. E milagres, estes a acompanham por toda a sua vida. Eu escorreguei e caí, tinha quebrado o joelho. Aí foi horrível porque eu não conseguia nem fazer assim de tão pesada que ficou a perna. Aí o médico virou para mim e falou assim, você não come, não bebe nem come porque a gente vai ter que cortar essa perna. E ali eu falei assim, minha Nossa Senhora Aparecida, João Paulo II não vai me deixar que aconteça uma coisa dessa. Aí fiquei preocupada, depois pensei, não, mas se a minha perna for cortada, eles vão me dar força para conviver com isso, não? Mas graças a Deus, quando foi umas 3 horas da manhã, o médico chegou e disse, não precisa preocupar que aí não vai cortar mais a perna. Eu falei assim, Nossa Senhora Aparecida, João Paulo II, tinha certeza que eu não ia cortar. E na audiência geral da última quarta-feira, o Papa Francisco se encontrou com membros da Conferência Mundial pela Paz. E em sua catequese usou o respeito à morte como tema central e lembrou que diante da morte devemos conservar a chama da fé. Antes de entrar na Praça de São Pedro, Santo Padre se reuniu com membros da Conferência Mundial das Religiões pela Paz. Francisco enfatizou que a paz é uma tarefa urgente no mundo de hoje, onde tantas populações são destruídas pelas guerras e pela violência. A paz é, ao mesmo tempo, um presente divino e uma conquista humana. É fonte da paz. Durante o encontro com os delegados da Conferência Mundial pela Paz, o Papa disse: quem comete violência ofende severamente a Deus, que é fonte de paz e é paz. Já durante a catequese, o Papa voltou a falar no assunto. Desta vez, citou o terrível massacre ocorrido na Somália, na cidade de Mogadíscio. Que ha causado oltre 300 morti. Este ato terrorista merece um grande arrependimento, porque aconteceu a uma população tão sofrida. Imploro a conversão dos violentos. Trabalhemos juntos pela paz. Lavorano per la pace in quella terra martoriata. O Papa deu continuidade ao ciclo de catequese que vem fazendo sobre a esperança cristã, refletindo sobre o tema Felizes os que morrem no Senhor. Divenga saggio. Aproximadamente 30 mil pessoas participaram do encontro na Praça de São Pedro. O Papa fez uma saudação aos grupos vindos do Brasil, especialmente da Arquidiocese de Natal, com o Bispo Dom Jaime, e também aos peregrinos da Arquidiocese de Londrina. E a quelli da Arquidiocese de Londrina. Ele reanimou a nossa esperança na eternidade. Fez com que nós pudéssemos também nos aproximar mais de Deus, saber de que a nossa vida não termina aqui, mas
vai de encontro a Deus. E essa peregrinação nós estamos juntos, né? Aqui nós estamos com 2 grupos de Londrina e de Foz do Iguaçu, participando juntos desse grande momento de encontro de fé. Na reflexão de hoje, Francisco citou o trecho do Evangelho de João, quando Marta chora a morte do seu irmão Lázaro. Jesus afirma: teu irmão ressuscitará, pois quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Eu não sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Pergunta Jesus a Marta. O Papa lembrou que Jesus faz a mesma pergunta a cada um de nós, sempre que a morte dilacera o tecido da vida e dos afetos. Com a morte, a nossa existência toca o ápice, tendo diante de nós a vertente da fé ou o precipício do nada. Nós precisamos crer que a vida não se encerra aqui, que do lado de lá nós temos um Deus que está conosco desde cá e que está ansioso em nos acolher em seus braços. Papa Francisco motivou os fiéis presentes na Praça de São Pedro a um momento de oração. Convido a você a fechar os olhos e pensar sobre o dia da própria morte. E imaginar este momento, o que vai acontecer quando Jesus pegar na sua mão e falar: venha, venha comigo, levante-se. Terá fim a esperança e será a realidade da vida. Pense bem, o próprio Jesus virá para cada um de nós e vai nos levar pela mão com sua ternura e seu amor. Foi uma graça muito grande, principalmente quando ele disse a respeito de Jesus vencer a morte, para a gente não ter medo. Isso ficou muito forte no meu coração, assim, a coragem, né, de ser cristão. Ao finalizar a catequese, o Papa ressaltou que a esperança cristã se apoia e se alimenta desta posição que Jesus assume contra a morte. Por nós, nada podemos, ficamos indefesos perante o mistério da morte. Não tenhas receio, diz-nos Jesus, crê somente. A graça de que necessitamos naquele momento, uma graça imensa, é conservar acesa no coração a chama da fé, porque Jesus há de vir, vai nos tomar pela mão, como fez com a filha de Jairo, e nos ordenar: levanta-te, ressuscita. Eu não sou a morte, diz Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, pessoal, depois do intervalo, o Dom Henrique vai explicar para a gente o verdadeiro conceito de arte. Vamos falar também das alterações na Lei Maria da Penha. O repórter Canção Nova volta em instantes. Estamos de volta para falar do que tem sido apresentado como arte em nosso país. Programas de grande audiência e postagens em redes sociais com conceitos distorcidos confundem as pessoas. E para tirar as dúvidas sobre o assunto, o bispo de Palmares, Pernambuco, publicou um vídeo sobre o verdadeiro sentido da arte e alerta que a arte que fere os valores deve ser rejeitada. Deus me livre do Brasil ter censura. Deus me livre. Agora, Deus me livre de ver o meu país com uma minoria anticristã, uma minoria que odeia a sociedade, a cultura judeu-cristã e vai aos pouquinhos minando tudo que é conceito de família, tudo que é conceito de religião, tudo que é conceito de valores, de moral sexual. Deus me livre de uma sociedade repressora. Deus me livre que as pessoas não possam exprimir suas ideias e sua criatividade. Mas também Deus me livre de ver esses grupinhos querer se impor à sociedade. Por que pegar nossos símbolos religiosos? São sagrados para a gente. Peguem não. Uma coisa importante, Dom Henrique, em algumas justificativas se fala o seguinte, por exemplo, no Quir Museu em Porto Alegre tinha um Cristo, né, crucificado, com várias mãos de deuses, né, tudo. E o artista disse, não, aquele que eu desenhei não é o Cristo.
né? Ali não é o Cristo, por exemplo. Então, pegaram também um escrito de um outro artista. Não, aquela imagem não era Nossa Senhora, não era Maria. Não, faz assim. A gente discute argumento inteligente. Bobagem para enganar a trouxa, não, porque a gente não é trouxa, né? Não, aí a gente não discute, não é? É como eu já disse, pegar a mãe do quem disse isso, colocar e denigrir, dizendo, mas não é a mãe, não, eu peguei uma pessoa assim à toa. Não, a gente é inteligente, não vamos discutir as coisas sérias. Então vamos fazer assim, já que a gente está falando para católicos, olha, nunca queiram a censura é péssima. Tá certo? A gente vive numa sociedade democrática. Agora, não deixem nunca que denigram a nossa fé. Denigriu, grite. Grite nas redes. Se for alguma empresa que financiou, boicote a empresa. Boicote. Isso chama-se democracia. Isso chama liberdade, a verdadeira de expressão. Não fique só esperando que os bispos falem. A igreja somos nós. Fale você. E pode também processar, de qualquer parte do país. Se você se sentir agredido moralmente por isso, processe e deixe a turma gritar. Às vezes, nos programas de grandes emissoras, chamam para dar opinião gente de um lado só. Porque, às vezes, são emissoras que estão com uma ideia, uma ideologia de gênero, ideologia contra a família, ideologia contra valores cristãos, aí passam isso em novelas, em programas que parecem assim bem cultos, mas não são, é pura, vou dizer outra palavra ruim, é pura picaretagem intelectual, está certo? É danado porque agora com as redes sociais as pessoas podem falar, então não é só mais alguém que fala atrás do microfone e os outros têm que ficar calados. Isso, o nome disso é democracia. Em São Paulo, uma criança chegou a tocar em um homem nu durante o que eles chamavam de manifestação artística. Para a Justiça, esse caso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Associação Médica Brasileira chamou a atenção de pais, já que a performance não é adequada para crianças. Não resta dúvidas de que a arte é fundamental no desenvolvimento da criança. Claro que sim. É só a gente incentivar, né? Eu acho muito importante, assim, para eles conhecer, né, mais sobre a cultura também do país. Mas os benefícios vão depender do tipo de arte, de como e quando ela é apresentada ao público infantil. Algumas a gente acha meio obscenas e tal, aí já não levo, já nem comento o que existe, né? Essas coisas ele aprende com a vida, né? Mas não tem idade para isso, né? Principalmente os pequenos. A criança ela precisa produzir, ela precisa ser estimulada a produzir, mas ela precisa ser ensinada a justamente como produzir, de que maneira ela pode se expressar naquela arte, de que maneira ela pode interpretar aquilo que ela está produzindo. O episódio envolvendo cenas de nudez no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo provocou polêmica e também muita reflexão. Uma das questões em debate é se o desenvolvimento infantil pode ser afetado com esse tipo de exposição. Especialistas afirmam que para avaliar o impacto emocional numa criança exposta a cenas de nudez, é preciso levar em conta a idade, maturidade e o contexto que ela está sendo criada. A arte ela é muito bem-vinda e ela é uma maneira de expressar assim, a criação, porque Deus, na sua obra de arte, fez o homem, fez a mulher. Então, inclusive, a nudez é um ponto importantíssimo para a arte, porque representa o belo de Deus. Mas, na maneira como foi expressa, pode gerar, sim, uma outra interpretação, ainda mais para a criança, porque precisamos considerar a idade da criança, a maturidade dela entrar em contato com esse tipo, né, de arte, de expressão, e a cultura que ela está inserida. Então, como ela foi preparada para entrar em contato com esse tipo de arte. E no ambiente familiar, como trabalhar a nudez com as crianças? Eu tenho um menino de 5 anos, ele vai no banheiro e ela vira e mexe, quer ver o que o irmão está fazendo no banheiro. Daí é onde que eu sento e explico para ela que ele vai no banheiro e ele é homem, ele tem que ir sozinho, entendeu? Mas a gente conversa bastante com ele sobre isso. Criança muito pequena, ela não tem condições de tomar banho sozinha, né? Mas ela vai sendo ensinada para tomar banho sozinha, ela vai sendo estimulada para a maneira como ela lida com o próprio corpo e a maneira como ela lida com o corpo dos pais e com o corpo do outro. Isso ela precisa ser educada. A noção de limite precisa vir e começa dentro de casa, não no museu. Sob o ponto de vista jurídico, a performance nua pode ser entendida como ato obsceno previsto no Código Penal
e ter infringido o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem assistiu aquele vídeo vê que a criança fica extremamente constrangida e vexada por estar fazendo aquilo que a mãe pedia. Então temos aí já 2 crimes, o crime de ato obsceno, previsto no Código Penal, e o crime do 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quando a pessoa que tem a guarda legal expõe a criança a situação vexatória. A Associação Médica Brasileira considerou a performance inadequada e orienta os pais a trabalharem a educação sexual dos seus filhos para evitar esse tipo de situação. A Sociedade de Pediatria de São Paulo disse que estamos diante de situações que expõem e fragilizam as crianças e os adolescentes e que vivenciamos conjunturas que parecem normais e que podem destruir a infância. Em nota, o Museu de Arte Moderna informou que a apresentação aconteceu numa sala sinalizada, incluindo a informação de nudez artística. Disse também que a criança estava acompanhada da mãe e que considera importante aprimorar o marco legal de classificação indicativa no ambiente de museus. Agora, mudando de assunto, o Senado aprovou o projeto que altera a Lei Maria da Penha. Uma das modificações permite que não só os juízes concedam a medida protetiva a vítimas de violência doméstica. Me sufocando, tentando me matar, colocando machado na minha testa, apertando minha garganta. Depois de sofrer esse tipo de agressão por vários anos, essa mulher decidiu denunciar e pedir proteção à justiça. Era um medo mesmo, né? Porque dessa vez eu quase morri. Há 11 anos, mulheres que são vítimas de violência doméstica viram na Lei Maria da Penha uma esperança para mudar de vida. Na semana passada, senadores aprovaram um projeto de lei que busca alterar alguns pontos da Maria da Penha. Evitar que ela aguarde o atendimento ou seja atendida no mesmo ambiente que o investigado, que o agressor, que ela deve ser atendida preferencialmente por agentes do sexo feminino, que se deve evitar várias inquirições sobre o mesmo fato. Só que nem todas essas alterações têm agradado, principalmente o artigo 12b. O artigo quer permitir que delegados também concedam medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica. Só que essa permissão tem sido criticada principalmente por representantes do judiciário. A nossa Constituição reserva ao judiciário a restrição de alguns direitos. Essas restrições de direitos devem ser feitas somente pelo juiz. E também tem a questão de que as delegacias já estão um pouco assoberbadas de trabalho, já estão bastante assoberbadas. Para esse especialista, a falta de estrutura das delegacias não deve ser justificativa para que os delegados não concedam medidas protetivas. Por que não estruturar dentro da polícia pessoas que possam fazer esse trabalho? Trazer a desculpa de que no momento nós não temos essa estrutura para brecar aquilo que poderia ser uma medida melhor, para mim, no mínimo, um contrassenso, né? Levar o judiciário para dentro das delegacias é apontado como um caminho para não ferir a Constituição. Por que não trazer um juiz? Por que não trazer um promotor? Por que não trazer a Defensoria Pública, os advogados? Ter um espaço dentro da delegacia para tratar esse assunto. É um assunto muito sério, que muitas vezes não dá para esperar minutos. Para quem atua na área, a certeza que se tem é que a Lei Maria da Penha pode ser e é muito mais que as medidas protetivas. Aquela mulher tem que ter um acompanhamento psicológico, ela tem que vir aqui na Defensoria Pública e ser devidamente orientada sobre os direitos dela. Aquele agressor tem que ser encaminhado para um grupo de reflexão, tem que ter essa atuação em rede. Agora, uma boa notícia. Já está liberado o primeiro lote de pagamento do PIS/PASEP para os idosos. São quase 16 bilhões de reais destinados a homens com mais de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos, cadastrados até 1988. Seu Lucas, de 77 anos, trabalhou registrado por 6 décadas e foi só acumulando o dinheiro do PIS. Como eu continuei trabalhando, então eu não me preocupei muito com isso. Agora, uma vez que eu estou saindo do trabalho definitivamente, então eu vou aproveitar melhor esse acúmulo que está lá, que eu nem sei quanto é o valor. O pagamento é destinado aos cadastrados no PIS/PASEP antes de 4 de outubro de 88. O saque será feito em 3 etapas. Em outubro recebem pessoas com mais de 70 anos. Em novembro é a vez dos aposentados e em dezembro homens acima de 65 anos e mulheres com mais de 62. Em caso de falecimento, os herdeiros podem retirar o valor.
A retirada poderá ser feita na Caixa, Banco do Brasil ou ainda em casas lotéricas, dependendo do valor do saque. A Caixa estima que o valor médio é de R$ 1.500. O governo federal liberou quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que têm direito ao PIS/PASEP. 80% dos idosos têm recursos do PIS e vão receber pela Caixa Econômica Federal. Os demais são cotistas do PASEP e o pagamento é feito pelo Banco do Brasil. Para o Sindicato Nacional dos Aposentados, a medida tem um efeito positivo na economia e na vida dos aposentados. Ela é benéfica para esses aposentados que estão enquadrados, né? Que não é a grande maioria, evidentemente, mas não deixa de ter um fator muito positivo, porque serão bilhões de reais que vão entrar na nossa debilitada economia e, principalmente, vão ajudar esses aposentados e pensionistas, não é? Que estão dentro desse enquadramento. Para quem contribuiu por décadas sem ver a cor do dinheiro, agora é hora de sonhar com responsabilidade. Ah, mas é bom demais. Eu vou pegar por uma poupança e aos poucos vou completando a minha aposentadoria. Também tem interesse de pegar aí, tenho uns 6 netos, dar um valor X aí para cada um, para eles começarem a vida deles. Você confere no próximo bloco os primeiros dias de adaptação com mais um horário de verão. E a incrível história de devoção que um garoto de 4 anos tem por Nossa Senhora Aparecida. Estamos de volta e com um assunto muito sério. A fome já atinge 800 milhões de pessoas no mundo e o desperdício de comida é uma das principais causas. E para mudar essa história, tem gente criando formas de reaproveitar alimentos e evitar o desperdício. O produto que já foi vendido a preço de ouro, agora a gente vê caçambão indo para o lixo. Quem descarrega caminhões sabe quanta comida vai pro ralo. Perde muito. Eu mesmo jogo muita coisa fora, laranja, batata, vai embora, filho. O desperdício é grande, seja pelo excesso de produção, durante o transporte, no comércio ou dentro das nossas casas. 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Você vai lá e compra 2 maços de couve. O que você aproveita da couve? A folha. E qual é a fonte de nutrientes que tem na couve? O talo. Esse talo é jogado fora. Alface, a mesma coisa. O produtor hoje, ele produz o tomate e não consegue vender. O que eles fazem? Jogam fora porque está tendo mais produção. Para tentar reduzir o desperdício de alimentos, a CEAGESP criou o Banco de Alimentos. Aqui, eles recebem produtos que, por alguma razão, não servem para comercializar e doam a 300 entidades sociais da Grande São Paulo. O Banco de Alimentos da CEAGESP distribui, em média, 120 toneladas de produtos por mês. Agora, eles estão recebendo uma grande quantidade de tomates, porque a safra está grande. Esse produto aqui, por exemplo, em tese, perdeu o valor de mercado e iria para o lixo, mas ele pode muito bem ser reaproveitado. Em 4 dias, o Banco de Alimentos recebeu 12 toneladas de tomates. Os colaboradores selecionam os melhores produtos e ligam para as entidades virem retirar de acordo com a necessidade. Tudo de graça. Este caminhão, com certeza, leva bem mais que tomates e batatas. Leva esperança diante da fome de alguém. Nós estamos aqui atendendo, em média, 97 mil pessoas por mês. Entidades que cuidam de necessitados, moradores de rua, idosos, creches, hospitais, alimentando quem está passando fome. E sem sair do assunto, o arcebispo de São Paulo e o prefeito da capital paulista apresentaram essa semana um composto feito de produtos descartados pelo mercado como alternativa de alimentação para escolas municipais e população de baixa renda. Sobre a mesa, alimentos feitos a partir de produtos com a validade próxima do vencimento ou que, por alguma razão, não podem ser vendidos no mercado. Idealizado pela plataforma Sinergia, o composto foi apresentado na semana passada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, como alternativa a quem passa fome. O projeto tem o apoio da Igreja Católica. A fome, o desperdício e a possibilidade de fazer algo para que isso não aconteça
levou a apoiar justamente essa iniciativa apresentada aí por uma empresa que tem tecnologia, tem a possibilidade de recolher alimentos que iriam para o lixo ou para o descarte e que os torne novamente usáveis, mas de forma segura para quem os vai receber e de forma gratuita. Durante a coletiva, Dom Odilo, o prefeito e demais autoridades comeram pedaços de pão feito com a chamada farinata. Uma lei sancionada pelo prefeito obriga a indústria paulista a encaminhar itens que iriam para o lixo para doação, e a Sinergia transforma esses itens em alimentos desidratados, ampliando o prazo de validade. Um dos motivos que impede que esses alimentos cheguem para quem precisa é que eles estragam ou vencem. Quando vence, não necessariamente eles estão ruins, mas não vamos trabalhar com nenhum alimento nem vencido e nem fora das condições que são padrão hoje na indústria de alimentos. A ideia é distribuir a moradores de rua, casas de acolhida e em escolas municipais como um complemento à merenda. Ainda este mês, a farinata estará sendo incorporada na alimentação da rede municipal de ensino gradualmente. Em 2013, o arcebispo de São Paulo enviou carta ao Papa Francisco falando sobre o projeto da Sinergia. O Vaticano respondeu afirmando apreço pela iniciativa. Aos jornalistas, Dom Odilo disse que o projeto não deve ser politizado. Se fica politizando a fome do pobre, em vez de socorrer o pobre na sua fome, isso sim é ofensa ao pobre, à sua dignidade. Algumas entidades assistenciais ligadas à Igreja Católica já utilizam a farinata. O padre Jean Pietro, que é responsável pela Missão Belém, já recebeu parte desse produto feito à base de macarrão. Padre, como é que foi a aceitação das pessoas que vocês serviram esse produto? Claro, sim. Em primeiro lugar, eu moro numa favelinha e no momento que chegou o produto, tinha uns 70 crianças que estavam lá brincando e nós acrescentamos um pouco de açúcar a este produto que já é muito gostoso em si. Porém, acrescentamos açúcar porque as crianças gostam disso. Aí vou em poucos minutos. E uma parte deste produto foi também para uma casa de acolhida que está perto do metrô Belém, que acolhe 100 irmãos de rua. Também eles apreciaram muito. O tradicional horário de verão já começou tem uma semana. E você, Nubia, já se adaptou? Estou me adaptando, viu, Wallace? E esse tema divide opiniões. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta de adiantar os ponteiros. É isso mesmo, principalmente adiantar os ponteiros do nosso relógio biológico. Entenda por quê na reportagem de Elane Santos e Ederaldo Paulini. A turma das 5 da manhã nessa padaria não perdeu a hora, mas só a Daiane gostou da mudança de horário. Me sinto mais disposta, meu corpo fica mais animado. No outro horário ele já ficava mais cansativo. Para os demais funcionários, os efeitos já começaram. Ontem eu até que senti um pouco de cansaço, aí hoje já está mais sossegado. Hoje eu estou sentindo, parece que passei numa máquina de moer cana. Eu acho horrível o horário de verão, eu sou contra. Para acompanhar a cara de preguiça na segunda-feira, o dia começou cinza e com ventinho mais frio. Foi difícil levantar hoje? É, um pouco, principalmente as crianças que vão para a escola agora. Minha filha entra agora, já saiu meio reclamando do horário. Não é só acertar os ponteiros nesses primeiros dias do horário de verão. É preciso também ajustar o relógio biológico. Leva tempo para o organismo se adaptar ao novo ritmo. E isso tem uma velocidade para cada pessoa. Alguns vão se acostumar em até um mês, outros não vão conseguir. No horário de verão, há um ajuste nesse relógio. E isso vai fazer com que algumas pessoas que funcionam melhor de manhã se adaptem mais rápido. E as pessoas que funcionam melhor à noite vão ter mais dificuldade de se adaptar. Aí os efeitos da manhã passam a acontecer durante todo o dia. Geralmente a pessoa vai ficar mais cansada, ela vai sentir o peso dessa hora de acordar uma hora mais cedo. O horário de verão adotado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi criado para aproveitar mais a luz solar e economizar energia elétrica. E na conta de luz eu acho que não mudou em nada. Pelo menos na minha conta não muda em nada.
Se a única mudança for na saúde, é melhor seguir as dicas do médico para ajudar o organismo a se adaptar. Tentar fazer atividade física, né? Uma alimentação também ajuda bastante, uma alimentação mais leve, em que você possa dormir melhor depois dessa alimentação, né? O descanso maior, dormir mais cedo. Se ainda assim não funcionar, o jeito é levar a vida na fé até o fim do horário de verão em fevereiro de 2018. É certo que a presença dos pais e a religiosidade são vias seguras para qualquer criança. Uma prova disso é o João, de 4 anos, que tem uma forte ligação com Nossa Senhora Aparecida. Elaine Santos e Ederaldo Paulini mostram pra gente. Viva Aparecida! O amor é tão grande que essa é a brincadeira preferida do pequeno João. Eu gosto muito dela. Ela faz coisa para nós que ela dá bênção. Ele tem um monte de brinquedo, mas gosta mesmo de brincar com Nossa Senhora e ainda diz que quer ser padre. Viva a cruz, Jesus! O menino alegre, que gosta de conversar, tem mais de 70 imagens de santo, a maioria de Aparecida. Todo dia ele brinca com santo. Você acha santo na sala, na cozinha. Então, assim, ele põe santo para ele o dia inteiro. A história de João foi gerada no coração da mãe dos brasileiros. Ter um filho era o sonho do casal, que já tinha 2 anos de casado. Depois de vários exames, os médicos chegaram à conclusão de que a gravidez natural seria praticamente impossível. Sem perder as esperanças, eles começaram uma novena pedindo um milagre à Nossa Senhora Aparecida. Depois de 7 dias que a novena acabou, que foi a novena das mulheres grávidas, comprei o teste, aí ela fez, onde a gente descobriu que ela estava grávida. Nossa, uma felicidade, a gente ligou para todo mundo para falar que eu estava grávida. Eu falei, mãe, agora eu preciso do ser. Eu quero que você me dê essa bênção. Quero que você me dê um filho. Não seja homem, seja mulher. O que vier, eu estou aqui para abraçar ele. Que ele seja seu filho. Nossa Senhora aceitou o filho. 4 anos depois, foi até homenageada no aniversário do João, por escolha dele mesmo. Ele sempre acordava e falava assim, mãe, eu quero festa de Nossa Senhora Aparecida. Mãe, quero festa de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso para ele. Cantamos parabéns, aí ele começou. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o João Maurício vai casar? Ficamos assustados. Aí ele começou. Vai DVD, Aparecida, vai querer. O pequeno devoto de Aparecida chegou e transformou a família. Que antes eu ia na missa, às vezes só domingo, entendeu? Às vezes deixava de ir. Agora não, todo domingo, às vezes dia de semana eu tenho que ir, porque ele pede. Ela transformou minha vida. Ela me deu o dom de viver. Hoje eu vivo por eles. Se pedir com fé, ela faz, né? E estamos aí, vivendo milagre todos os dias. No seu coração puro de criança, ele já tem a certeza de quem é a senhora da sua vida. Eu sou o amor dela, eu sou o filho dela. E o que dizer depois de uma história linda como essa, né, Nubia? É verdade, Wallace, nós precisamos de mais pais assim. E assim a gente encerra a edição de hoje do Repórter Canção Nova. As reportagens exibidas aqui podem ser revistas em nosso site, noticias.cançãonova.com. Um ótimo domingo para todos. Uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau.